Olá, boa noite, pessoal. Desculpe o atraso, tive um probleminha técnico aqui com o sistema. Tudo bem com vocês? Que bom, é um prazer estar aqui em mais uma live, né? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo certo? Deixa eu só verificar aqui, só um instantinho. Gente, os probleminhas técnicos aqui de última hora, mas tá tudo bem. Então, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma live, iniciando o ano com tudo, né? Da maneira que a gente mais gosta, de levar informações aí a todas as pessoas que queiram. Estou muito feliz de estarmos aqui juntos. E já vou verificar a nossa amiga, né? Vamos falar com a nossa psicóloga querida, ver se ela já entrou. Deixa eu verificar aqui. A Lúcia, vamos ver quem está aqui ao vivo aqui pra gente já verificar. Nivana, se você estiver aí, me chama, não tô te achando aqui na lista aqui das solicitações, não tô te enxergando aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é a Nivana, vamos ver. Nivana, tá aqui. Convidei a Nivana, vamos ver se a Nivana aceita aí a minha solicitação. Então, essa live é importante para a gente começar o ano com tudo, né, gente? Começar o ano com todas as informações, de maneira a saber como lidar, né, com as situações aí ao longo do ano. Aí, a Nivana, vamos chamá-la aqui. Acho que ela caiu. Nivana. Aí, agora deu. Oi, Oi, querida. probleminhas técnicos, mas solucionáveis, né? Nada que uma boa saúde mental não dê conta, né, Márcia? É verdade, é muita calma, muita calma nessa hora, né? Eu te liguei, eu disse, gente, deu um probleminha aqui, não sei, mas vamos resolver, né? Vamos, a gente dá Nós, conta, né? mulheres, somos especialistas nisso, né, Oh, Nivana? exato, exato. E Ah, aí, eu mandei um reelzinho lá pro pessoal, nem sei se o pessoal tá conseguindo acessar o link, então o pessoal que tá aí online, né, se puder encaminhar, compartilhar isso aí, aí, dar uma gente. ajuda aí pra gente, né? Porque acho que é Coloquem na tela interessante para todo certinha mundo, ali né, para Márcia? funcionar, chamem amigos, chamem pessoas que vocês acham que seria interessante, né, esse conteúdo todo aí para a gente poder levar essas informações sobre saúde mental, sobre saúde emocional aí para as nossas seguidoras, A né? Fernanda, Agradecendo. querida, né, nos A Ferzinha tá, acho que a Fer validando está numa ali, Fer, festa e pessoa está aí. incrível. E está aí nos dando uma atenção, né, Fer? Obrigada a todos que estão aqui na nossa live, que estão contribuindo. Menina, eu precisava colocar um filtro aqui, mas não estou conseguindo. Amiga, eu também não sou boa Não nessas coisas, estou não. conseguindo aqui, ó. Estou tentando aqui, mas parece que não tá. Ué, caiu. A Nivana caiu, gente. É hoje. Mas vamos lá. Saúde emocional para nós termos uma live aí maravilhosa. Vamos ver se a Nivana, vou chamá-la novamente. Oi, Nivana, Aí caiu? você foi falar de filtro, eu já fui tentar mexer aqui, deu BO, tá vendo?
É porque o pessoal aqui me pediu para mandar o link, mas aí se eu for mexer aqui agora, eu já não Não dou. falou que não Não precisa dou. de filtro. É, Vamos sem filtro mesmo, né, gente? Aí nós na estamos com real, né? com a saúde mental e emocional em ordem, né? Quem aí tiver. Ó, pacientes lindos, maravilhosos entrando aí, queridos, obrigada. Na Reforçando aí, nossa validando. real aqui. Então, gente, vamos falar um pouquinho, né, sobre como a gente pode conservar a nossa saúde mental e emocional, né? Começando, né, pelo Janeiro Branco, que é um mês assim que é importante da gente falar um pouco, né? É um mês de que a gente tenha esses meses, essas datas referenciais aí para a gente poder lembrar, né, da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, que a gente consiga, que é tão importante, que tudo falo que começa no cérebro, a gente fala, tudo começa no intestino, a Fer está mandando um avião para todo mundo. Obrigada, Ah, Fer. obrigada. Então, Boa noite, lindeza. Boa noite, maravilhosa. Boa noite, amigas queridas, pessoas boa noite a incríveis. Boa todos. noite, boa noite. E Então, aí, como a gente ah, pode, nesse Janeiro Branco, lembrar, fazer com que seja essa lembrança e tão importante de nós falarmos sobre esse assunto, porque sem saúde mental e emocional, né, Nivana, a gente não consegue ter êxito nas demais áreas, né? A gente precisa estar com a nossa concentração, com o nosso foco, com a nossa mente em bom estado, né, para que a gente consiga realizar todas as nossas tarefas, todas as nossas atribuições aí, de forma eficiente e saudável, né? falou tudo, Márcia, né? Muitas pessoas falam de emoção, já se referem ao órgão coração. E na realidade, é isso que você falou, tudo é cérebro, né? Então, o que eu alimento aqui abastece as minhas emoções, que desencadeia reações, comportamentos, que podem ser saudáveis ou não saudáveis, funcionais ou não funcionais para a minha vida. E é isso que eu tenho que ali, né, medir. E nós colocamos aí na caixinha de perguntas, eu coloquei lá nos meus stories algumas perguntas e foi bem bacana a interação, né, das pessoas. E uma das perguntas que me chamou a atenção, que eu acho interessante, né, o que as pessoas pensam que é saúde mental e emocional, né? E Os ali, comentários aqui, né, que a gente está vendo, né, em toda essa situação que nós estamos passando. Oi, Lu, boa noite, querida. Obrigada, a Lu está nos Estados Unidos e está aí na nossa live. ai, que legal. Obrigada por participar. É, essa mudança de governo, todas essas situações difíceis que nós temos passado há tempos, em dificuldades aí em relação ao governo, às situações rotineiras também, né? E aí, como a gente pode Um lidar com essa pós-pandemia, ansiedade? né? Um ano pós-pandemia, tudo assim, as coisas ainda, né, entrando no eixo. Márcia, olha, ainda falando do mês Janeiro Branco, meu sonho de consumo, e acredito que de todos os profissionais, pelo menos os de saúde mental, é que nós tivéssemos tanta valorização desse mês quanto nós temos nos meses ali de validação, né, de conscientização com relação à saúde física, como é do câncer, né, como é a questão, também um mês muito significativo, o Setembro Amarelo, que a gente trabalha o suicídio. Então, veja, se a gente já iniciasse no começo do ano, né, em janeiro, com o Janeiro Branco, quem sabe a gente não conseguiria ali chegar em setembro com índice menor de suicídios, né? Então, tudo isso tem correlação. Mas quando a gente fala assim, saúde, hoje pela OMS, o que a gente compreende como saúde, né? Um estado físico, corporal, mental, né, que não está doente.
Mas o que é não estar doente? Se o que eu visualizo, se o que eu aprendi socialmente é que a doença ela é visível. E muitas vezes nós temos, né, as questões mentais, os transtornos, os traços, algumas situações, episódios da vida que levam a uma condição mental desestabilizada, e eu não vejo isso a olhos nus. Então eu compreendo isso dentro do quê? Da minha realidade. Aquilo que eu estava colocando, o que é saúde mental e emocional? E a resposta das pessoas foram realmente muito dentro do contexto delas, da realidade que elas vivem, né? Sim. Então, teve até uma resposta lá interessante. Saúde mental, emocional, para mim é ter dinheiro na conta. Quantos milionários já tiveram, né, cometeram suicídio? Mas para ela não deixa de ser, né, a saúde emocional dela, né? Exatamente. O que a gente precisa compreender é que, assim, na realidade, a saúde mental e emocional, ela é um equilíbrio e não só alguma coisa, né? Ela é, na realidade, uma busca de uma estabilidade de você conseguir lidar até com os conflitos. Que resiliência você tem, quais as condições você tem, que recursos, quais são os seus fatores positivos, mais fortes, para você utilizá-los nos momentos de dificuldade que virão. Sim. Nos momentos de desestabilidade que virão. E até para como você vai se recuperar dos momentos de desestabilidade. Com certeza. Se mais rápido, se menos rápido. Uma situação de luto, ela é impactante. Na maioria, né, assim, em grande, vou dizer maioria, não tem esse resultado, mas em grande parte das vezes, tragicamente, subitamente, né, e totalmente fora do controle da nossa vontade, não simplesmente por uma condição da vida, vamos dizer assim, né, do decorrer da vida. Mas acontece em grande parte sob situações que nós não... De forma inesperada. E aí tem pessoas que não sabem lidar com perda, não sabem lidar com luto, não foram, né, assim, vamos dizer, nunca pensaram nisso e tem maior dificuldade de lidar com essas situações. Outras pessoas já lidaram com tantos outros lutos que não é que ela não doa nela, não é que ela não tenha, né, afetividade pelo que está acontecendo, mas ela tem recursos internos que ela consegue lidar melhor com aquela situação, né? Sim, sim. E nós temos a mania de dizer assim, fulano nem sentiu, ele nem chorou, ou seja, ele nem manifestou visivelmente. Cada um tem uma forma de manifestar o seu sentimento, né, Nirvana? Acho que é importante a gente fazer uma questão assim, o que é mental, o que é emocional? Vamos entender dessa forma. Mentalmente, a Ana Beatriz, uma psiquiatra famosíssima, né, que a gente aí acompanha o trabalho, tem o canal dela, Mentes em Pauta, super recomendo, ela define de uma maneira bem interessante. O cérebro é como se fosse a lâmpada, então é a estrutura, e a mente, a luz, né? Então, a luz precisa da lâmpada, da estrutura, para se manifestar. Uhum. E se essa lâmpada também não tiver bem feita, bem organizada, na sua anatomia, na sua forma, ela vai propagar a luz de uma determinada forma. Né? Por isso que nós temos vários formatos de lâmpada. Né? Então, o que nós temos que cuidar? O desenvolvimento neurológico, né? Trata-se de uma formação cerebral, de uma formação de toda a anatomia do cérebro, né? De todas as conexões, e a mente dos seus processos. E as emoções estão ali dentro, sendo processadas por essa mente, no sistema límbico, numa estrutura cerebral. Sim. Né? Por que, por exemplo, há tanta instabilidade emocional na fase da adolescência? Porque anatomicamente nem o cérebro está formado ainda. É verdade. Né? E a gente cobra muitas vezes que uma criança ou um adolescente pense como a gente. Tem pais... né? Acho que a gente conversou sobre isso na outra live, né? E isso é uma coisa que eu levo para minha vida, porque
Eu também fazendo cursos, né, buscando mais conhecimento, né, neurobiologia, né, mostra isso. E quando eu tive essa aula, né, pelo Sebrae, até foi muito legal. E aí eu comecei tipo assim, entender o meu filho, né, porque ele é um adolescente, fez 18 anos agora. E às vezes eu me irritava ou tinha alguns sentimentos, né? Ah, por que que não faz isso? Por que não é responsável? E hoje eu entendo e deixo passar. Muitas vezes falo, diz, ó, você não está certo, você, né, poderia ter feito diferente, mas eu entendo, né, que não está na hora ainda, né? Que Exato, não está na hora. Então é exato. isso, a gente vai aprendendo a lidar, né? Sim, muito importante, né, Márcia? E essa questão, assim, o quanto que esses processos podem sofrer interferências, né, genéticas, externas, de idade, né, de vivências. Então, quando a pessoa fala assim, tá, eu não tenho condição de ir a um psiquiatra e um psicólogo, fazer um tratamento específico com profissionais da saúde mental para que eu mantenha uma boa saúde mental, uma saúde. Mas o que que eu posso fazer? Vamos dizer que, assim, a manutenção da nossa saúde mental, a manutenção da nossa saúde emocional, né, depende também muito da nossa qualidade de vida, de como eu faço isso no meu dia a dia, tá? E nesse momento o psicólogo não vai estar ali do teu lado toda hora, né? O psiquiatra também não. A questão é que as pessoas buscam hoje, nesse mundo imediatista, nessa cultura imediatista que nós estamos tendo, tudo à base instantânea, né? Efeitos instantâneos. Até medicação, você que é da área sabe disso, ela precisa de um tempo para uma adaptabilidade com o organismo, para até ela oferecer aquilo que ela se propõe a oferecer no organismo. Sim. Existe um Não é verdade? tempo, né? Tudo existe um tempo, existe um mecanismo de ação para que as coisas funcionem. Exato, exato. Então, eu vejo que assim, a gente precisa fazer mais lives como essa, trazer mais informações, conversar mais a respeito. Já quero informar o público aqui presente que esse vai ser um ano mais presença minha na internet, um ano que eu decidi. Eu não gostava muito, né, de que as pessoas ficassem muito aqui presas e tal, mas eu vejo, gente, a gente vai precisar ficar de todas as formas. Então, vamos trazer conteúdo de qualidade, para que quando a gente fique, mas operacionando coisas de qualidade, né? Então, Positivamente, né? Que seja um positivamente. crescimento aí. E aí foi assim, isso que eu falo assim para as pessoas, a gente precisa se fortalecer, né, com relação ao que a gente acredita, ao que a gente sabe, as nossas questões, para a gente se posicionar também. Isso também é uma saúde mental, também é uma saúde emocional, né? Eu tenho que estar com isso em dia para eu poder me posicionar em A qualquer Fernanda trabalho que eu for falou fazer. uma verdade, a mente tem que ser treinada que nem o corpo, né? A E gente tem que treinar. principalmente antes do corpo, porque anatomicamente, acho que isso também nós já falamos na outra live, olha a sabedoria, o cérebro está acima de todos os outros órgãos. Ele é usado primeiro. Tanto que, se houver morreu o coração, a gente ressuscita, tal, não sei o quê. Mas teve a morte cerebral, você não consegue fazer ressuscitação. Acabou. 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 Então, por que que a gente não cuida primeiro, se parece tão óbvio? É Né? Eu verdade. sempre falo para os pacientes que me procuram, né, com aquela cultura, psicólogo é para o louco. Não, gente, psicólogo é para todo mundo que tem cérebro. Né? Porque pensar é difícil, viver é difícil, conectar as coisas é difícil, ter uma boa saúde mental é difícil. Hoje ninguém tem uma vida psicológica fácil. Absolutamente ninguém. Não. Né? Todo mundo tem um trauma, uma coisa. A, E a outra questão a vida, a gente pode dizer que a vida não é fácil, né?
A Não, vida mas a gente também precisa sair desse discurso e valorizar o discurso. Mas é possível. é possível, com certeza. Ela não é fácil, mas é possível a gente treinar, é possível a gente aprender e lidar com as situações, né? Claro. Por que que a gente consegue ver tantas modificações corporais incríveis acontecendo? Porque essa pessoa passou a treinar a mente dela, passou a dar-se prioridade ao invés de dar prioridade para a comida que ela tinha, para o hábito ruim da vida que ela tinha, de não fazer atividade física, de não se priorizar, de não ter um autocuidado. Né? Então, a mente dela primeiro precisou ficar saudável para que depois ela conseguisse um condicionamento físico. Com certeza. Né? Porque atletas, né, que tem atletas de alto nível, equipe multidisciplinar, né, para mexer aqui e para mexer o corpo, e entre tantas áreas aí, né? Uhum. A Fer tá pedindo aqui, ó, ensina treinamento para mente. Treinamento. Primeiro vamos entender assim, a mente, tá? A nossa mente. Então, assim, treinamento para mente é a gente traçar um objetivo, né? Tem várias ferramentas. Aqui vai ficar muito ampassão, muito, né, assim, vago se eu repassar alguma coisa, mas assim, de modo geral, como que eu posso manter a minha mente mais saudável? Como que eu posso dar uma higienizada? Até tem um vídeo meu de minimalismo da mente que eu fiz lá no meu canal do YouTube, que eu também esse ano vou estar priorizando mais, que fala minimalismo da mente. É nós pararmos também de ficarmos embutindo mais preocupações do que aquelas que a gente já tem. Parar de ficar assumindo pensamentos que não vão dar em nada. Sabe, você encher o seu guarda-roupa de roupas que não são do teu tamanho, que não vai ter uso para você. Sim. Você Nós só está fazemos, inflando, né? Só nós inflando fazemos isso o problema muito com a mesmo. nossa mente, né? Nós fazemos muito isso. Então, por exemplo, atividade física. Nivana, você não era da área de atividade física, você é psicóloga, você indica atividade física? Óbvio. Porque Claro. na psicologia a gente aprende que atividade física gera hormônio de prazer que combate o hormônio de estresse Sim. anatômico, tá? E o estresse extremo, né, o estresse constantemente vivido numa mente, por exemplo, no caso de uma pessoa bipolar, de uma pessoa borderline, uma pessoa num transtorno, uma pessoa em depressão, uma pessoa em crise de ansiedade, ela vive em ápices de estresse. Esse ápice de estresse, o que que acontece? Ele pode chegar num nível, Márcia, que até pode deformar de maneira anatômica o nosso cérebro, sabia disso? Nossa. Uhum. Tá? Esse é o conhecimento que a neurociência traz para gente. Então é importantíssimo que a gente faça a produção, né? Ou tenha um acompanhamento medicamentoso, né? Orientado por um profissional da área, como, né? A gente discutindo como fazer a live, como que a gente poderia estar colocando, que assuntos, que terapias. Como eu falei, não, Márcia, olha, enquanto psicóloga é até chato, mas eu não posso indicar, né, ou me posicionar com relação às terapias que eu não tenho conhecimento. E Sim. que o conselho não permite que eu vá falar a respeito, porque isso também desqualifica a psicologia. Mas não quer dizer que não seja bom. Eu só devo ser cautelosa, Sim. coerente, em não falar do que não me é devido. Não, do que não está na sua alçada, né? Sim, né? E eu ouço coisas absurdas dentro de consultório, né? De pacientes meus, por exemplo, porque é uma arma muito poderosa a questão da psicologia e da psiquiatria, sabe? Então, assim, outra coisa que eu chamo atenção quando você vai buscar um profissional, igual uma paciente não, uma seguidora mencionou lá, Nivanda, eu tenho muita vontade de fazer psicoterapia, mas eu tenho um bebê de 5 meses, né? Imagina. Um bebê exige atenção plena. Eu poderia levar ele, né, na
sessão, eu acompanhei casais que levavam seus bebês. Eu acompanhei já vários pais que levavam, né, os seus bebês. Mas o profissional e o pai vai ter todo o cuidado do que vai ser falado, qual é a abordagem, como que vai ser lidado, qual, né, a exaltação desse pai ao tratar sobre um assunto, dessa mãe ao tratar sobre determinado assunto, o que, que a criança vai presenciar, o que, que a criança, de repente, vai estar ali experienciando. Se Sim. for algo dentro do saudável, né, da coerência, confiando no profissional para avaliar esse contexto, claro que pode levar, porque é uma realidade, né? É algo que a criança... Eu tinha uma paciente já um pouquinho maior que ela falava para a mãe dela, mãe, quando que a gente vai lá conversar com aquela professora que tem roupas legais? Ai, que amor. Ela observava até o look, e eu passei a me policiar, né, os dias que ela ia com que roupa, se eu não tinha já repetido alguma coisa, né? Então, assim, a criança vai associando um contexto terapêutico como algo saudável. E não quando ela, né, de repente, for indicada mais para frente, você tem que ir num psicólogo. E outra questão que eu queria falar, Márcia, assim, às vezes a pessoa procura o psicólogo ou o psiquiatra e fala assim, nossa, eu fui até em psicólogo, até em psiquiatra e não resolveu. Um papo que eu ouvi ontem, né, eu peguei uma carona num ônibus e aí 2 pessoas atrás falando assim, eu nem vou procurar mais o psicólogo, porque chega lá, ficam me encaminhando, isso dentro de um contexto de prefeitura, né? Ficam me encaminhando e daí, já me encaminharam há tanto tempo e não me chamaram ainda e tal, não sei o quê. Não resolveu. Aí eu fui explicar que durante o período que ela procurou, realmente o psicólogo estava ausente, não havia sido contratado, que o outro psicólogo foi contratado a partir de tal período, que, né, ela que sente a necessidade fosse sim procurar, porque esse seria o profissional indicado para a necessidade que ela tem, que ela, se não gostar do psicólogo que ela procurar, que não é porque é o único da cidade ou uma prestação de serviço pública, né, que ela é obrigada a se estender dentro do processo terapêutico, que tem que haver um rapport, tem que haver uma identificação, né, mas que ela tem liberdade. Geralmente, uma prefeitura não tem convênio só com o psicólogo, tem com outros, então ela poderia procurar outros colegas, né. Então, assim, importante a gente ressaltar nessa live que, assim, não é ir até e não deu certo. Eu fui até uma farmacêutica e não deu certo. Cara, se eu tenho que tomar medicação, Sim. eu vou ter que procurar outra. Existe um tratamento a ser feito, né? Exatamente. Né? O tratamento psicológico, a mesma coisa. Não adianta, né? Eu tô com um problema ortopédico, procurar um cardiologista. O cardiologista da minha avó de 90 anos falou para ela, dona Mariquinha, eu não dou conta da sua depressão, né? O seu quadro é emocional, eu preciso da sua ajuda. Usou a credibilidade dele, de 15 anos tratando o caso dela, para que ela confiasse. Você vê que santo de casa não faz milagre, né? Eu não tinha conseguido convencê-la a tratar com um psiquiatra. Ele conseguiu, mas saiu do consultório, ela já falou, eu acho que eu não vou não. Eu falei, não, a senhora deu a palavra para ele, aí eu usei a palavra dela e foi. Foi ótimo, medicada, estabilizou, e durante olha que bacana, quando o profissional, ele não se autoabastece, né? Quando ele compreende que o contexto vai além também do que ele pode oferecer. E ele indicou para ela uma colega, que até eu falo o nome dela aqui, super indico, que é a Aline Saraiva. A Aline é uma psicopedagoga, gerontóloga, que faz um trabalho com a terceira idade muito interessante. E depois que minha avó entrou nesse grupo com ela, com esse tratamento psicoterapêutico ali, né? Gente, são outros ares. Por quê? Gerontóloga, gerontóloga. Muito legal, muito legal. Né? Então a gente precisa conhecer os profissionais, porque a minha avó não se identificou com o trabalho de psicóloga, de sentar na frente e falar o mesmo problema várias vezes, porque ela entende que psicologia é isso. Sim. Né? E não é, muitas vezes alguns pacientes chegam e falam, mas eu vim aqui para falar de uma coisa e falei de outra. Eu vim aqui achando que eu só ia chorar, eu tô saindo sorrindo, eu nem chorei. Ou alguns falam, eu achei que eu nunca ia chorar, eu nunca chorei, e aqui eu chorei.
E que tipo, por exemplo, Nivana, que estratégias, né, vamos falar assim, que as pessoas podem, né, a Fernanda até pediu para dar dicas, né, que estratégias que as pessoas podem fazer para melhorar, né, essa saúde mental, para melhorar essa ansiedade, que elas fiquem mais tranquilas, que elas fiquem melhores. O que você daria assim de dicas assim de ajuda? Olha, uma ajuda básica, que depende da pessoa mesmo, mas aí depende o grau em que ela está, né? Se ela não está tão tomada por uma depressão, por crise de ansiedade, se ela consegue avançar em alguma iniciativa, é o autocuidado. Porque isso eu gosto muito de trabalhar com o público da mulher madura, acho que isso também a gente comentou uma outra vez, né? Porque E quando é uma idade que ela já se conhece mais, né? É mais gostoso de fazer, né? não é só a questão do gostoso ou que ela se conhece mais, é justamente porque ela se pune mais. E às vezes elas chegam para mim tão cansadas e tão desacreditadas do poder que elas têm, desempoderadas, sofridas, machucadas, feridas, acreditando em crenças limitantes, que elas são burras, que elas são feias, que elas são desinteressantes, que elas só servem para isso ou para aquilo, e é por isso que eu gosto, né? E talvez pela minha própria idade, por ter também, né, tido e passado pelos meus desafios e as coisas vão se organizando e eu sentir que eu tenho mais propriedade para falar disso com elas e me sentir mais em sintonia. Acho que isso também tem uma relação, porque chega um momento que você olha assim e fala, poxa, meu nicho é esse profissionalmente, né? Me identifico mais. Sim. Porém, mesmo que eu tente escapar da infância e adolescência, meu, é muito bom, Márcia, é muito bom. As crianças são fascinantes, né? Os adolescentes. Eu nunca esqueço uma criança que ela chegou para mim com uma queixa muito comportamental, de irritabilidade, hiperatividade, falta de educação mesmo, sabe? E uma criança de 7 anos que precisava de atenção, de ser amada, e não tinha aquilo, né? A mãe também não tinha compreensão disso e tal. E um dia ela fez aqui uma flor dentro de outra flor. Aquela flor era ela dentro de mim, né? E um outro dia ela fez um coração dentro de outro coração. Aquele coração menor era eu dentro do coração dela, maior. E uma criança Nossa, que não queria nada com nada começou a falar, tia, um dia eu quero estudar para ser psicóloga, olha só, gente. né? Ah, mas isso vai acontecer, não vai acontecer? Não sabemos, a criança ainda está muito no mundo abstrato, né? Mas, assim, eu acredito muito, muito, muito mesmo, que se nós mantermos uma mente saudável, com hábitos, por exemplo, que eu estava falando, autocuidado. O Sim. que é o autocuidado? Um banho bem tomado, né? Um creme, eu te falei, né, de que eu tenho um produto seu que eu amo. Até esqueci de Falou. pegar ele aqui. Gente, é tipo uma É uma espuminha espuminha, né? higienizadora, né? Com vitamina C, assim. Eu amo lavar. Eu detestava lavar o rosto. Eu passei a adorar A lavar o rosto. experiência que aquele produto te traz, né? Exato, sabe? Porque eu me desconcentro. Por que que isso é bom para minha mente? Porque eu me desconcentro no momento de autocuidado do que eu tenho lá fora para cuidar do que eu tenho aqui. Né? Porque se eu não tomar posse, por exemplo, mas eu tô fora do peso, eu tô não sei o quê, eu não gosto de me olhar no espelho, faz então esse momento sem olhar-se no espelho, passe creme no seu corpo, então, inicialmente, sem olhar no espelho. Depois passe para um momento que você vai escovar o cabelo olhando no espelho. Olha uma mudança simples que eu fiz com uma paciente adolescente, 17 para 18 anos, tá? Ela toda vez, hoje eu decidi fazer a live de cabelo preso, porque eu nunca fiz uma live de cabelo preso, né? Mesmo estando Ah, tá curtinho, consegui linda, prender. maravilhosa, como Obrigada, sempre. amiga. Ela sempre chegava para mim com o cabelo repartido no meio e preso aqui embaixo.
Que aparência que isso dá? Abatida. Abatida, a não ser que você tá num penteado realmente, né, de formatura, que eles fazem todo aquele look, pá, e daí você põe um mega acessório, uma maquiagem poderosa, papapá. Meu, no dia a dia você vai parecer que você ou acabou de sair né, de uma baita de uma faxina da tua casa, ou que você tá sem energia para investir em você, para colocar as coisas no lugar, né? Então, do jeito que deu, fez ali, desenergizado. Aí eu pedi para ela se eu podia fazer essa experiência e fiz um rabo de cavalo, ensinei ela, porque eu faço em 2 processos o rabo, a gente não consegue puxar tudo. Então eu faço primeiro a parte menor, depois eu pego a maior e prendo de Sim, novo, para ele sim. conseguir ficar. Ela saiu e toda vez que agora, porque ela gosta de cabelo preso, tá calor, ela tem bastante cabelo, ela chega com esse rabo. Ela disse que a mãe dela olhou para ela e falou assim: o que aconteceu com você? Sabe? Que as pessoas começaram a olhar para ela, ela chega mais sorridente, ela chega mais, sabe, assim, com mais assuntos, saiu daquela reserva. Hoje eu falei para ela assim: o que você está percebendo que a psicoterapia está auxiliando na tua vida lá fora? Ela falou assim: olha, eu parei de mimimi. Hoje eu entendo mais o lado da minha mãe, a nossa convivência está mais fácil, porque eu compreendo mais as coisas. Então, esse é o poder, né, do autoconhecimento. Então, tudo que você fizer para o seu autoconhecimento ajudará você a dominar a sua mente. Dominando a sua mente, dominando o que você pensa, dando qualidade para isso, as suas emoções vão ser mais saudáveis. Com certeza. Eu, por exemplo, gosto de passar um creme nos pés, um creme que a gente faz, e aí eu pingo umas gotinhas de óleo de lavanda, né, antes de dormir, nos pés. E aí Aham, eu faço a massagem antes de dormir, sabe? aham. Mas depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a dormir muito melhor, sabe? A relaxar mais. E a gente sabe que o sono é tão importante, né? Para tudo na nossa vida, porque se a gente não tiver uma noite boa de sono, a gente vai estar estressado no outro dia, sem energia, sem foco para nada, né? Então a gente precisa pelo menos tentar ter uma noite, né, que a gente consiga ser plena, né, que a gente consiga relaxar realmente, né. Eu gosto muito de fazer isso. Às vezes, um óleo essencial, né, no vaporizador, né, uma vela, né, a vela tem um pouco de medo, assim, né, de queimar alguma coisa, então, mas o óleo eu gosto bastante, acho que é bem gostoso. E claro, né, o cuidado com a pele, né, a massagem no rosto, a massagem no colo, né, a gente já tem, né, já dos 50, a gente já precisa realmente se cuidar desde bem mais cedo, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado aí com a nossa pele, né? Então, algumas coisinhas que eu faço que eu também gosto, que é aquele momento ali, né? E Se bem você que tem esses produtos lá, né? tem os cremes, tem os óleos essenciais que a gente trabalha, até tem alguns produtos, os óleos essenciais puros, por exemplo. Eu gosto, nós temos 2 óleos essenciais em pó, né, que são totalmente purificados, né, que é um óleo essencial de lavanda, que é excelente, pode ser associado a outros produtos à noite para melhorar o sono, para diminuir a ansiedade, o estresse, né? Então, esse óleo Naturcel lavanda e a gente tem o Naturcel limão siciliano, né? Essas propostas cítricas, essas plantas cítricas são importantes para melhorar, né, o nosso foco, a nossa energia durante o dia, né? Então são produtos assim que são bem bacana e tem uma reunião, tem uma palestra, usa um óleo essencial desses, né, para tomar ou para inalar, né, de forma que você consiga então ter um resultado aí, né, na atenção, no foco e também na melhoria, né, da ansiedade, do estresse,
É bem bacana, sabe? A gente trabalha com esses produtos. Para quem Que quiser ter legal. maior informação, né? Que bom. Que legal, porque realmente isso que você falou, qualidade de sono, né, é muito importante, porque é no momento do descanso que o cérebro vai trabalhar, vai se restabelecer, né, vai colocar as coisas em ordem, e aí naturalmente também dá Uma uma noite, higienizada. eu falo assim, uma noite a gente aguenta não dormir bem, né? Uma noite, 2 noites, mas você vai acumulando isso com o tempo, vai ficando inviável, a pessoa vai se sentindo muito cansada, muito improdutiva, né, Nivana? Sim, com Então, a certeza. gente tem que ter essa mudança aí, né? Procurar realmente melhorar, né, melhorar a qualidade da nossa vida, Da né? nossa vida, exato. Acho que Né? é esse o ponto principal, né? O ponto principal, o ponto da live, é melhorar a qualidade da nossa vida, né? O nosso bem-estar, a nossa vida ser mais tranquila, né? Da forma que a gente puder conseguir levar isso, né? E uma coisa aí que a gente conversando, eu lembrei, Márcia, assim, que também é importante a gente evitar, né, não só as drogas físicas ali, né, para você também manter uma saúde mental e emocional, mas as pessoas, né, que são drogas da nossa vida, que são tóxicas, né, a tal palavra tóxicas e tal, isso também ajuda a gente a manter a nossa saúde mental e emocional. E não se responsabilizar tanto por isso. Já teve pacientes que chegaram para mim no consultório e falaram, Ivana, como que eu faço a minha família? Como que eu me desvinculo se eu tenho que conviver? Eu falei assim, conviva menos, conviva só o necessário. Necessário, só o essencial, né? Uma coisa eu aprendi, muitas vezes, isso assim, até, né, numa experiência, às vezes tem pessoas que o melhor sentimento que você precisa ter dela é saudade, né? Gente, A hora que você matou a saudade, já está na hora de sentir saudade de novo. Então, distancia. meu Deus. Outra coisa, exponha-se menos. Né? Tem um podcast bem clichê aí que roda pelos Instagrams, onde a moça fala assim, eu não sangro em tanque de tubarões. E eu vejo, assim, eu já tive pessoas até próximas que eu aconselhei, sabe? Falei, olha, teu filho tá até constrangido, tamanha exposição, não sei o quê. Leva para outro lado, foi brigar a parte com a criança, porque a criança veio falar comigo. Sabe? Então, assim, não se coloque tanto naquilo que você não vai conseguir se defender ou que você permite que vão falar de você, né? Porque depois você vai se desestruturar, vai, né? Ah, estão falando de mim, então não sei o quê. Mas a ofensa, como defende também o filósofo lá, o Leandro Carnal, a Carnal. ofensa só te atinge se você aceitar. Sim. Então, você só se desestabiliza mentalmente se alguém te xingar, se alguém falar algo sobre você, se te questionar alguma coisa, se aquilo realmente, né, se for uma verdade, é uma verdade. Então, por que você vai se ofender com uma verdade? Errado E tá quem fala, não isso é quem treino, faz? né, Ivana? Isso é treino. Você pode treinar. Isso é treino. Assim como um corpo saudável precisa de treino, esforço, e se eu parar de treinar e de me esforçar, ele vai regredir, a mente também. Bem, Né? Você sabe que em conversa com uma pessoa há umas 3 semanas atrás, e aí falando dessa questão, uma pessoa próxima, até bem mais velha que eu, e eu falando assim, tentando, porque é uma pessoa muito rígida, uma pessoa de um posicionamento assim, né? Eu sou a verdade absoluta no mundo. E eu tentando, né, colocar a flexibilidade como uma possibilidade, que com o tempo a gente, né, vem a maturidade e tal.
Aí a pessoa me responde assim, então, com o tempo eu precisei afrouxar. O que a gente afrouxa, Márcia? Aquilo que já está no limite. Aquilo que já é o máximo. Não. Ou seja, eu precisei afrouxar porque as pessoas não me acompanham. Eu sou o máximo. Então, eu precisei me afrouxar para que as pessoas conseguissem se adaptar a mim, porque eu sou o máximo. Nossa. Não é isso? Nossa, eu olhei aquilo e falei, gente, que triste. Né? Como, e não consegue, você tá vendo a pessoa apanhar na vida, sofrer, acontecer coisas, mas a pessoa não consegue mesmo assim, né? Ter esse olhar, que mudar, tá ficando isolado, tá ficando sozinho, para poder dar um pouco mais de flexibilidade e acessibilidade. Então, a saúde mental saudável, tá? Não vai te impedir de ter problemas, mas ela também vai te ajudar a ter aliados próximos a você, porque a gente até para nascer precisou de duas pessoas. E é por isso que a gente trabalha tanta importância de você não ficar em isolamento social. Não quer dizer que você tem que sair por aí dando bom dia a cavalo, igual uma Nirvana da vida, né? Mas você ser mais seletiva, a gente vai ficando mais seletiva ao longo do tempo. Você quer gostar de mim, você gosta, você não quer, você não gosta. Mas isso também não vai ser uma causa para que eu te trate mal. Só que se você estiver falando demais, ou falando alguma coisa que eu não goste, que eu não me sinta confortável, eu também vou ter uma reação evitativa a você. Não preciso sair falando de você, mas também não preciso mais conviver. Mas eu acho que isso que você falou é de extrema importância, de você ter pessoas, né? Eu falo assim, pessoas a quem você pode confidenciar sentimentos, confidenciar coisas, né? Ou um irmão, uma irmã, uma amiga, um amigo, o marido, a esposa, né? Então, pessoas que você consegue se abrir, né? Expor o seu problema, expor o seu sentimento, né? De maneira que talvez você conseguindo falar, vai conseguir fluir melhor, né? Na resolução do seu problema, né? Sim, com certeza. E outra palavra que eu quero deixar aqui, Márcia, acho que a gente está meio nos tempos finais, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, aí, se você está tendo controle. Eu até nem coloquei relógio. Mas é assim, para a gente conseguir também uma boa saúde mental, é nós nos darmos importância, nós nos validarmos, nós nos respeitarmos. Porque muitas vezes a gente se queixa, eu sou maltratada, eu sou assim, eu sou sabe. Como que eu me posiciono e o que eu permito? Sabe? O que acontece muito é a dependência emocional. E pela dependência emocional, eu acabo aceitando que me tratem de qualquer forma. E aí a minha saúde mental nunca vai estar em ordem. Né? Se eu gero uma dependência emocional de alguma coisa, uma dependência afetiva, uma dependência de validação, uma dependência que batam palmas para mim o tempo todo. Então, cada vez mais eu preciso entender que eu preciso me autorizar, né? E se forem pensar alguma coisa, ou se posicionarem de outra forma, ou acharem isso, aquilo, eu tenho que estar em paz com a minha consciência de respeitar. Eu acho que é bem aquilo, assim, de você ter um discurso e manter esse discurso. E não você precisar ficar se adaptando a todo mundo para poder ter as pessoas por perto. Com certeza. Então, nessa seletividade, tenha por perto as pessoas que querem estar perto de você. Porque cada vez mais as pessoas estão tão envaidecidas, tão cheias de ego, que elas não compartilham mais as suas realidades. Elas só ficam preocupadas em falar delas. Eu sou uma pessoa que eu ouço muitas pessoas, mas eu tenho momentos que eu quero falar.
tem algumas pessoas que eu já não tô mais conversando tanto, porque toda vez que eu vou falar com elas, então, mas é só uma fase, então, mas vai passar, mas... Cara, deixa eu sofrer um pouco. Um dia eu cheguei, né, uma pessoa que faz a costura pra mim, então, não sei o que, eu cheguei lá nelas e elas estão muito acostumadas a me ver sempre pra cima, sempre não sei o que, e eu cheguei tão triste, tão acabada, e eu lá, não, mas Deus, mas você, mas não sei o que. Falei, gente, Deus não tem nada a ver com essa tristeza, foi a pessoa que fez isso pra mim, né? E hoje eu não tô legal, deixa eu minguar, deixa a minha lua cheia, minha lua minguante hoje acontecer. Mas isso você é sempre tão positiva. Não tô deixando de ser positiva. Hoje eu quero ser queixosa. É diferente de ser poliqueixosa, né? De só ter isso para reclamar, de ser uma pessoa que só reclama. Mas tem disso que você quer falar. E as pessoas ficam competindo as dores e competindo, né? Comigo dói mais, comigo dói menos. O que acontece quando eu percebo isso? Eu começo a falar com a pessoa já começa a jogar. Mas comigo, olha isso, mas isso que é tragédia, mas não sei o quê. Mas tá bom, vamos vencer, tal, não sei o quê. Então tá, beleza, joinha, já mando um joinha, já deleto, já muda assunto. E aí você não conversa mais. Então, assim, também uma maneira de saúde emocional é você manter pessoas saudáveis próximas a você, né? Pessoas que te ajudam a ter uma outra ótica. Hoje eu compartilhei uma situação com uma amiga que é maravilhosa na minha vida. E aí eu fui queixosa mesmo, fui falar, né, de uma coisa. Mas ela me deu um outro olhar, sabe o 6 e o 9, né? Hoje a gente não está falando de sexologia, não é 69. Mas eu sempre falo muito para os meus pacientes. Tem coisa na vida que tem um valor de 6 e a gente está olhando como 9. Tem coisas que tem valor de 9 e a gente só dá 6. Então também depende do ângulo que você está vendo, porque o número é o mesmo. Qual que é a diferença entre os dois? O ângulo que você vê. Como você posiciona eles. Sim. Então, alguns problemas na nossa vida, algumas dores, também depende de onde a gente posiciona, de qual o valor que a gente está dando, e como que a gente, né, gasta energia, se a gente está gastando só 6, está gastando 9, está gastando 9 em vez de gastar só 6, está investindo tudo. Amiga, dá vontade da gente ficar aqui discutindo e falando, né? Eu acho que eu vou começar a fazer. Né, Ivana, porque o assunto é maravilhoso, né? É bom bater papo, conversar, falar. E eu amo gente. Você sabe que outro dia eu recebi uma proposta de trabalho que não tem nada direcionado à psicologia, mas a pessoa super reconheceu o meu potencial. Falou, não, mas você tá aí, né? Mas você é de vendas, você tem sangue nos olhos e tal, e você tá nisso de psicologia. Ela estava indo tão bem até falar nisso de psicologia. Meu Deus. Cara, nisso de psicologia, para mim, é fascinante, é fantástico, é incrível. Eu tô muito longe de ser ótima, de ser a melhor, mas o que eu faço inteira, entregue, com o meu melhor naquele momento. Sim. Nossa, brigo com dentes, com unhas e dentes pelas pessoas que eu atendo, por quem necessita. Então, acho que assim, eu vejo a psicologia hoje crescendo, se validando mais, né? A gente precisa trazer mais informações a respeito, né? Eu valido muito, sabe, Márcia, a medicação, quebro muito tabus em consultório com os meus pacientes. Sim. Né, que falam, mas a medicação vai me viciar, a medicação vai não sei o que. Eu falo, nós somos química, né? E processos e vivências. Se de repente a tua química não está em ordem, não adianta eu ter o melhor discurso, o melhor conhecimento aqui, que a gente não vai atingir. Quando a coisa precisa ser casada, tem que ser casada. Com certeza. É o que eu falo. Você precisa daquela muletinha naquela hora, né? Precisa, sim. E daqui a pouco você se recupera, fez a fisioterapia e tá tudo bem. E, por exemplo, no meu caso, eu sou bipolar.
Né? Outro dia, passando, uma moça falou assim, mas eu fiz um concurso, mas eu não vou passar no psicológico lá porque eu sou bipolar. Eu falei, linda, eu passei em todos os concursos, todos os testes, tudo que eu fiz, sendo bipolaridade Sim. não é inutilidade. Nós somos muito mais, como diz a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde. Hoje, por que a gente se preocupa tanto com a saúde como um todo? Porque as pessoas muitas vezes estão adoecidas no corporal porque a mente está adoecida. E a gente precisa compreender que nós não somos um rótulo. Né? Nós não somos um milho, nós temos que ser o exemplo lá do milho verde, que eu já vi no meme também, eu quero você. Ele diz no rótulo, milho verde, por acaso ele é verde? Ana, a internet está falhando bastante, tá? Tá falhando? Para mim aqui tá Tá. normal. Ela tá, tem hora que a tua voz aparece, mas a imagem fica meio travada, assim. Será que não sou eu mesmo? Não sei. Se a voz tá Não, aparecendo, é melhor tá que eu. normal. Agora tá normal. Se a voz está aparecendo, está melhor. É melhor que ver. Mas, assim, nós precisamos ter essa... Até perdi o que eu estava falando aqui da questão de não nos fecharmos em rótulos, em diagnósticos, porque nós somos mais do que isso. Uma vez um pai, né, chegou para mim e eu pedi para o pai sair da sala, porque ele falou do filho dele como, eu tive dinheiro, e quando eu tive dinheiro estava tudo bem, agora que eu não posso dar o que quer, virou isso daí. Eu falei, não, seu filho não é isso daí, eu não aceito que você venha falar disso dentro aqui do meu consultório. Isso daí de psicologia também não vai resolver nada. Eu falei, bom, então você não tem por que estar aqui dentro desrespeitando. Eu não fico onde eu sou desrespeitada. E se eu estava no meu ambiente de trabalho, então eu vou convidar você a sair, porque aqui eu vou permanecer. Aqui não cabe você. Né? E tem razão do filho estar todo, né, com um pai que pensa dessa forma. Sim. Então, nós não somos um rótulo, nós não somos uma coisa só, nós somos um complemento. Não é porque, você tem uma bipolaridade, tem um borderline, tem uma depressão, tem ansiedade, que você é só aquilo. Que você não possa ter uma qualidade de vida ou uma saúde mental maravilhosa. Com eu estava falando do certeza. exemplo, né, o exemplo do milho verde. Ele não se fecha no rótulo, ele continua sendo amarelo. Isso. Né? Então, o nosso conteúdo, a gente decide o que vai ser. A gente decide o que eu vou fazer com esses complementos que vão surgindo na minha vida, com que vão acontecendo. Né? Então, eu gosto muito de fortalecer a autonomia das pessoas, o autoconhecimento, que é, assim, cara, algo que vai te dar o controle remoto da sua vida. Você vai decidir canal assistir de você, o que você vai fazer com você vai dar brilho, você vai ficar preto e branco, você vai ser comédia hoje, terror amanhã. Justamente. Para isso, realmente, você precisa ir se conhecendo, precisa praticar, né, o que você tem que fazer, né? Praticar o dia a dia, né? Eu falo assim, é importante você saber o que tem que ser feito e fazer, né? Porque não adianta você só saber o que tem que ser feito e não praticar e não colocar ali no dia a dia essas ferramentas em ação, né, Nivana? Uhum. Exato. Porque Amiga, como é que está o nosso tempo aí? Deixa eu ver aqui. Olha, a gente consegue... já está... Aqui começou um pouquinho mais tarde, mas está em 9 horas já, né? 9h01. Aqui para mim se você tá quiser dar... Não, olha só, será que você consegue salvar a live aí? Sim, acredito. Sim. Uhum. Tá, você conseguir salvar, depois você manda o link para mim, para eu compartilhar e mandar, né, nas listas, porque o pessoal tem... Algumas pessoas não conseguiram hoje comparar ao vivo. Com certeza, não, enviarei. E eu agradeço a gente poder estar aqui, né, a gente poder estar debatendo esse assunto que é tão importante, né, que cada dia eu me apaixono mais ainda pela saúde
mental, né? Pela saúde emocional, pelo que a gente tem que fazer, como lidar com as situações, né? E agradeço muito, né, toda essa contribuição aí tua. Eu quem agradeço, Márcia, né? Eu fico muito feliz porque as pessoas, assim, todas as pessoas que te conhecem, assim, que viram, né, a publicação da live, nossa, mas a Márcia, então, assim, o quanto que a sua credibilidade, né, a sua figura, a sua postura, isso agrega, né, ao conteúdo, ao que as pessoas vão ver, o que as pessoas vão ouvir. Então, assim, muito obrigada, uma honra mais uma vez, né, receber um convite seu, participar, estarmos aqui juntas. A gente mora na mesma cidade, não consegue ter tanta convivência, mas desfruta, eu acredito, né, de uma admiração mútua que faz com que a gente tenha esses trabalhos aí, que a gente consiga mesmo na distância conciliar um tempinho para a Sim. gente trocar essas informações, conhecimentos, né? E muito É, bom. em prol, né, em prol da melhoria, em prol aí de ajudar, né, de ajudar as pessoas, de levar toda essa informação e às vezes ser aquele empurrãozinho, né, para mudança aí de um hábito, para mudança aí de uma atitude, né? Sim, sim. Muito legal. Quero deixar um beijo para cada pessoa que entrou, fez algum comentário. Pena que os comentários não ficam aqui registrados, né? Para que a gente depois possa dar os É, feedbacks. A gente, durante a live, não consegue dar o retorno para todo mundo que aqui nos ajudou, com emojis, com palmas, com comentários, com falas, com positividade, mas foi recebido com muito carinho, né? Tá aqui, a gente vai lendo, assim, e ficamos agradecidas, né, Márcia? Acho que eu posso falar por nós duas, né? Ficamos muito agradecidas, né, por esse privilégio aí. com certeza, eu também agradeço a todas as pessoas que estão aqui, que entraram, que comentaram, que deram a sua contribuição aí e né, sempre agrega muito valor aí ao que a gente tem para falar. Você está Uhum. sumindo aí, Nivana, Para está bem mim ruim a você sua também conexão. é engraçado que você vê dessa forma, eu vejo aqui tudo normal e eu também tô te vendo assim, também meio travando. Eu acho que tá final de Não live sei se mesmo, Márcia. sou eu só, né? Se o pessoal também tá. Eu acho que de repente é final de live, eles estão querendo cortar a gente aqui. Ai, gente, que horror. Ivana, muito obrigada. Agradeço a você, agradeço a todos aqui que estiveram conosco e vou deixar salva essa live. Obrigada, querida. Um beijo para você, gratidão. Beijo para todo mundo, tá? Um Vamos beijo a compartilhar. todos e eu desejo um ano excelente, né, com muita saúde mental aí, para a gente poder levar esse ano na boa, né, fazer tudo que tem que ser feito, tá bom, gente? Uma Ai, boa que noite. bom. Obrigada, boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.